Gostaria de fazer alguns comentários a vocês. Como já vimos, as 7 cabeças da besta que emergira do mar representavam não só os 7 reis, mas também os 7 montes, nos quais a mulher prostituta encontrava-se sentada. Esta meretriz segurava em sua mão um cálice de ouro que estava cheio das suas impurezas, bem como das imundícias da sua prostituição. Este cálice acabou por embebedar os reis e habitantes de toda a terra. Fica claro que este cálice e o conteúdo embriagante que ele contém é uma representação lógica de todas as doutrinas bíblicas que foram criadas ou adulteradas com enganos ditados por Satanás. Podemos mencionar algumas delas. A doutrina da imortalidade da alma, da trindade, do inferno, da adoração de imagens, da guarda do domingo, do culto aos mortos, da infabilidade papal, da beatificação e culto aos santos, da Maria Mãe de Deus e etc. Podemos ainda afirmar que esta igreja mudou os tempos e as leis, conforme está profetizado no livro de Daniel capítulo 7, 25. Como se não bastasse, ainda adulterou parte das escrituras sagradas, substituiu o verdadeiro nome do Todo-Poderoso, do seu Filho e de quase todos os personagens mencionados nas Escrituras. No lugar dos nomes verdadeiros, foram introduzidos nomes de demônios da mitologia, dentre outros. Continuando a explanar o assunto proposto, o anjo mostrou também ao apóstolo João que o 8º rei caminhava diretamente para a destruição, mas que antes disso acontecer, ao 8º rei seria permitido fazer guerra contra os santos e que os vencesse. Para isso este rei seria investido de autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E que quando ele fosse investido desta autoridade e feito rei sobre toda a terra, passaria a exigir adoração de todos os que habitam sobre a terra. A saber, daquelas pessoas cujos os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Viu ainda o apóstolo uma outra besta, notou então que esta besta, ao contrário da primeira, emergia da terra, e que possuía 2 chifres. Esta besta queria parecer-se com um cordeiro, no entanto, suas atitudes e palavras eram como as do dragão. Sabemos que o dragão é a antiga serpente, o chamado Ra-Satã, o qual é mais conhecido como Satanás. Viu o apóstolo que esta segunda besta exerceria a maior plenitude do seu poder e sua autoridade quando ela estivesse diante da besta, que era e que já não é, mas que reaparecerá como se houvera emergido do abismo. Ou seja, quando estivesse diante do 8º rei. E que quando a besta, que sobe da terra, estiver diante do 8º rei, aquele que parece haver ressuscitado, fará com que a terra e os seus habitantes passem a adorá-lo. Ainda em referência ao poder exercido pela besta, que subira da terra, é dito que ela tem o poder de operar grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Para mim, o fogo que ela fez cair do céu é uma clara referência dada às bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em Nagasaki e Hiroshima. E também é uma forma de confirmar o que quase todos entendem, ou seja, que a besta que sobe da terra é os Estados Unidos e seus presidentes, os quais conseguiram seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar, de forma que ordenou aos que habitam sobre a terra que fizessem uma imagem da besta, aquela que havia sofrido um atentado mas que sobreviveu. O apóstolo viu também que esta besta poderia ser identificada pelo número do seu nome, ou seja, pelo número 666. O qual é o resultado da soma dos números extraídos do nome de João Paulo II quando escrito em latim.
A ordem que a segunda besta deu aos homens, para que fizessem uma imagem da besta, 666, causou uma grande admiração ao apóstolo João, pois ele viu que a esta imagem, resultado da obra feita por mãos humanas, foi permitido que recebesse fôlego de vida e que falasse. Viu também que a segunda besta, deste ponto em diante, seria revestida de toda a plenitude do seu poder, de forma tal que passaria a exigir de toda a humanidade que todos adorassem a imagem da besta, que recebera fôlego de vida e agora vivia. A segunda besta fez também com que muitos acreditassem que a sexta cabeça da primeira besta tinha ressuscitado. Bom, amados internautas, agora eu quero dizer a vocês a que conclusão eu cheguei quanto à imagem da besta. Vou revelar o que ela é e quem ela é. Antes, porém, vamos apresentar algumas das fórmulas já utilizadas, com as quais tornou-se possível a que chegássemos às conclusões já apresentadas. Somando-se o que está exposto no livro da Revelação, com os fatos que a história acrescentou, podemos afirmar que o Vaticano é o país aos quais pertencem os 7 reis. A prostituta é a Igreja Católica Apostólica Romana. E ainda que o cálice com vinho são as falsas doutrinas com as quais foram embebedados os reis e os homens de toda a terra. Também podemos descobrir o nome exato de cada rei, quem seria o principal deles, qual deles sofreria um atentado e ainda qual deles simbolicamente é apresentado como subindo do abismo, ou seja, ressuscitando. Calma. Você logo entenderá por que eu digo simbolicamente. Continuando com as fórmulas. A partir do dia que nos foi possível somar o exposto no livro da Revelação com os fatos históricos e também com os avanços científicos e tecnológicos, pudemos entender e até passar a afirmar, sem medo de errar, que a marca da besta será um chip implantado no corpo humano, o qual substituirá o dinheiro em todas as suas formas, ou seja, dinheiro em espécie, cheques e cartões de crédito. O que eu estou tentando explicar é que esta mesma fórmula terá que ser usada para que possamos saber o que é e quem é a imagem da besta. Quando eu apliquei esta fórmula para saber o que é e quem é a imagem da besta, só achei uma resposta plausível. Pasmem, a imagem da besta é um clone de João Paulo II. O que me parece é que João Paulo II foi clonado. Pois, segundo o apóstolo João, a besta que subiu da terra ordenou aos homens a que fizessem uma imagem da besta que havia sofrido a ferida e vivia. Em outras palavras, os Estados Unidos mandou seus cientistas fazerem um clone de João Paulo II. Eu cheguei à conclusão de que o Papa João Paulo II não subirá do abismo literalmente. Notemos que a profecia ora nos diz que a besta sobe do abismo e ora nos diz que ela simplesmente aparecerá. Vejam também com que precisão de palavras o apóstolo Paulo nos advertiu sobre isto. Então o perverso aparecerá. Vou repetir. Então o perverso aparecerá, e o Filho do Altíssimo, quando vier, o matará com um sopro e destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldades que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso o Todo-Poderoso e Soberano Criador envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. Eu vou repetir. A fim de que acreditem naquilo que é falso. Segundo Tessalonicenses 2, 9 a 11. Agora, vocês podem entender o porquê eu afirmei que a visão da besta subindo do abismo era simbólica.
Para mim, fica claro que o subir do abismo é outra forma de dizer que a imagem da besta, que foi feita pelos homens, é na verdade um clone do Papa João Paulo II, o qual será enganosamente apresentado ao mundo como tendo ressuscitado dos mortos. Entendam agora o que estou afirmando. O iníquo é a imagem da besta. Em outras palavras, o anti-messias é a imagem da besta, que por sua vez é um clone do Papa João Paulo II, o qual deve ter sido clonado no início da década de 80, e que portanto, hoje já deve ter por volta de 30 anos de idade. E que ele, quando aparecer, ou em outras palavras, quando ele sair do anonimato e se apresentar ao mundo segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, vai enganar e levar juntamente com ele à destruição todos aqueles que não amaram a verdade que os poderia ter salvo. Eu sei o que muitos de vocês devem estar pensando. De forma que eu até vou dizer o que aqui estão pensando. Abre aspas. Esse cara tá viajando. Isso ainda não era possível nos anos 80. Fecha aspas. Sendo assim, eu vou responder a quem faz essa afirmação. O que nos é apresentado hoje como sendo tecnologia de ponta, na verdade, já está ultrapassado ao menos há 30 anos. E não pensem vocês, que sou só eu quem afirma isso a respeito de nossa tecnologia de ponta. Os estudiosos das teorias da conspiração também alegam isso, dentre outros. A teoria da conspiração tem apoio escriturístico. Você sabia? Quer ver? Por favor, Raquel, leia para nós o resto do capítulo 17 do livro da Revelação que ainda não foi lido. E a besta, que já esteve viva, mas que agora não vive mais, é o oitavo rei, que faz parte dos primeiros 7, e que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com a besta, durante uma hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si, e dão à besta o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra o Cordeiro, e eles vencerá porque é o soberano dos soberanos e o rei dos reis. E com ele vencerão seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Então o anjo também me disse, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu, e a besta, odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque o Todo-Poderoso e Soberano Criador colocou no coração deles o desejo de fazerem o que ele quer. Assim entre si, concordarão em entregar à besta a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras do Altíssimo. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Vocês notaram? Eu vou explicar. Os 10 chifres que as 7 cabeças da besta possuem são identificados no próprio texto que a Raquel leu para nós, como sendo 10 reis que ainda não receberam o reinado, mas que conspiram entre si, para que quando receberem seus reinos, os entreguem para o oitavo rei, que na verdade é o anti-messias, para que este possa reinar sobre toda a humanidade. Os que estão familiarizados com a teoria da conspiração dos Illuminates sabem que a nova ordem mundial será constituída por 10 blocos, ou seja, por 10 reis. Reis estes, nos quais o Todo-Poderoso e Soberano Criador implantou em seus corações o desejo de que, ao seu mestre que é Satanás, fosse permitido reinar corporalmente sobre eles e toda a terra. Para que isso fosse possível, eles prepararam uma imagem, ou melhor dizendo, um corpo, ou em outras palavras, um clone humano, ou ainda em outras palavras, um
um santuário, como ainda veremos mais à frente, para que Satanás pudesse habitar e reinar sobre todos. Eles estão também preparando o cenário mundial, de forma que o mundo clame por paz e segurança. As palavras da profecia que diz, abre aspas, os 10 reis farão isso porque o Todo-Poderoso e Soberano Criador colocou no coração deles o desejo de fazerem o que ele quer. Fecha aspas. É também um claro recado deixado para os filhos do Altíssimo, para que estes não venham a fazer parte de qualquer movimento anti-nova ordem mundial, pois, como vocês puderam perceber, os Illuminates e seus 10 reis, sem saberem, estão desenhando o cenário mundial da forma que o Altíssimo determinou. Para que assim fosse possível revelar ao mundo, e mesmo ao universo, toda a plenitude de sua glória, majestade e poder, que se encontra manifesta na pessoa de seu Filho, o qual é representado como sendo o primeiro cavaleiro do Apocalipse, do qual é dito, abre aspas, olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e para vencer. E ainda, outra vez. Em seguida vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça.